Olá, no capítulo 3 de Efésios, nós estamos meditando no livro de Efésios, e no capítulo 3, nós vimos acerca desses 7 P's aí dos discípulos de Jesus. Eles devem estar preparados para sofrer por Jesus, eles vão enfrentar problemas, eles devem desfrutar os privilégios espirituais, eles devem ser provas vivas da transformação do Evangelho, eles devem experimentar tanto o poder de Deus, quanto a presença de Deus habitando em nós, como a plenitude do amor de Deus, e devem participar do plano de Deus nesse mundo. O livro de Efésios ele é dividido basicamente em 2 partes. A primeira parte até o capítulo 3, onde o apóstolo Paulo fala acerca da doutrina, ele fala acerca de quem é Deus e do que Deus fez, e a partir do capítulo 4 ele começa a fazer esses desdobramentos, essas implicações, e aí ele vai para a prática, ele vai para a piedade, é o conhecimento aplicado, né? O que nós devemos fazer, isso de forma bem prática. E hoje nós aprenderemos acerca de 3 marcas que fazem parte da identidade do povo de Deus. Quando nós pensamos em povo de Deus, quais são 3 marcas que o povo de Deus deve ter? A primeira marca fala acerca da dignidade, de viver de maneira digna de quem nós professamos. Em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava numa situação adversa, e ele está exortando a igreja, ele roga a igreja, ele suplica a igreja. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui denota uma ideia calorosa, pessoal, urgente. Vivam, andem, comportem-se de uma maneira digna. A gente poderia perguntar para Paulo, mas como que é isso? Como que é viver de maneira digna do Senhor? E aí ele diz: sejam completamente humildes. A ideia não é apenas reconhecer-se pequeno. A ideia aqui é reconhecer o poder de Deus. Então, não é assim, não me vejo capaz de evangelizar, eu não me vejo capaz de discipular, eu não sou capaz de liderar um pequeno grupo, mas é reconhecer o poder de Deus. É reconhecer que Deus nos usa. É reconhecer que Deus capacita aqueles que Ele comissiona, aqueles que Ele chama. Então, sermos completamente humildes. Deus, eu sou falho, eu sou pecador, não mereço exercer essa função, mas se o Senhor assim quer, que assim seja feito para a sua glória. Completamente humildes, completamente dóceis. Uma atitude mansa diante das ofensas, das injúrias, alguém que é livre de malícia, livre do desejo de vingança, alguém que é paciente, é alguém que demora a punir, alguém que é longâmino, né? A paciência dele é elástica, é como aquele elástico, alguém que demora a punir, é alguém que suporta uns aos outros com amor, é alguém que tem paciência, então, para esperar terminar a provação, alguém que ama, que suporta, que aguarda aquele inconveniente passar, e ele vai fazer tudo isso de forma amorosa. Veja que viver de maneira digna do Evangelho vai contra a nossa natureza. Veja que viver de maneira digna do Evangelho é diferente da forma como nós queremos agir. Por exemplo, nós queremos nos orgulhar das nossas realizações. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, né, dirigido pelo Espírito, diz que nós devemos sermos completamente humildes. Nós não queremos ficar mansos, nós não somos mansos, é difícil ficar manso diante das ofensas, né? Nós nos irritamos, queremos que Deus manifeste justiça àqueles que são os nossos ofensores. Nós não somos pacientes, né? Temos dificuldade em esperar. Nós não suportamos aqueles que são diferentes de nós. Nós não os queremos por perto. Veja o quanto nós precisamos de Jesus. Veja o quanto que nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus e correr essa corrida da vida cristã de maneira digna. É o Senhor vivendo em nós. O apóstolo Paulo vai falar mais para frente, nós devemos ser cheios do Espírito. Nós só conseguiremos viver de maneira digna do Senhor sendo cheios do Espírito. Em segundo lugar, a segunda marca é esforçar-se para manter a unidade no povo. Versículo 3 a 6 diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados. E é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Fazer todo esforço para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não se alcança a unidade facilmente. É fácil falar em unidade, mas para atingi-la é preciso haver um tipo de compromisso coletivo que não há em nossas igrejas. Se queremos alcançá-la, nós precisamos pesar os custos. Nós precisamos decidir se nós queremos assumir essa responsabilidade. E o que não mantém a unidade na igreja? A murmuração, a fofoca, a imposição da vontade pessoal, facções, divisões. Gálatas 5, 13 a 15, ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas vocês se mordem e se devoram uns aos outros. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Está vendo por que é preciso haver esforço? Quais são as razões que nos levam a manter a unidade na igreja? Porque há um só corpo. Não existe para Deus batista, presbiteriano, assembleiano, da quadrangular. Existe um só corpo. Pessoas que foram compradas, lavadas, justificadas no precioso sangue de Jesus. Há um só corpo, há um só espírito. É um espírito que habita em todo aquele que crê. Há uma só esperança. Todos os crentes professam essa esperança que um dia estarão com Jesus. Há uma só fé, há uma só confiança em Jesus, uma fé que vem de Deus. Há um só batismo. No momento que a pessoa crê em Jesus, ela recebe o Espírito Santo, sendo então batizada, imergida no corpo de Cristo. Isso vai acontecer uma só vez. Há um só Deus e Pai de todos. Se o Deus que nós cremos e a forma que nós fomos aceitos por ele, que fomos ingressados na família dele, é uma só, a igreja, então, não pode estar dividida. E, em terceiro lugar, uma terceira marca do povo de Deus é que cada crente recebeu ao menos um dom. É essa diversidade. Veja o versículo 7 até o 11. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Cada crente, então, recebeu ao menos um dom. Veja essa diversidade logo depois de um assunto que o apóstolo Paulo tratou acerca da unidade. O Senhor Jesus, então, ele repartiu a graça. Ele repartiu dons. Cada crente recebeu ao menos um dom. Não existe um crente no Senhor Jesus que não foi agraciado com alguma capacidade para servir. O Jesus que encarnou, morreu, experimentou a morte, ressurgiu e ascendeu aos céus, ele está acima de todos, ele é o maioral, tudo é dele, ele pode dar o que ele quiser para quem quiser. E é nesse sentido que nós devemos interpretar esse texto, quando ele diz: desceu às profundezas da terra. Não creio que esse texto está ensinando que Jesus foi ao inferno, mas à luz do relato que nos é apresentado aqui, é esse Jesus que veio do céu, ele encarnou, ele experimentou a morte e ele subiu aos céus. E aí ele deu dons, então, aos homens, aos apóstolos. 12 homens que viram Jesus, andaram com Jesus, foram testemunhas da ressurreição e realizavam maravilhas. Não mais do que 12. Em Apocalipse 21, versículo 14, acerca da Nova Jerusalém, nos é dito: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.
Veja que são 12 apóstolos, 12 nomes. É claro que Deus pode chamar alguém, enviar alguém no sentido da palavra apóstolo, né? Enviado, é claro que Deus pode fazer isso, e é claro que Deus pode até fazer um sinal e alguma maravilha, né? Mas não existem mais apóstolos como havia no Novo Testamento com essa autoridade divina, e aquilo que era dito se transformou para nós em palavra de Deus, porque a palavra de Deus já está completa, já está plena, né? O cânon já foi fechado. Então, esse sentido de apóstolos do Novo Testamento, ele não existe mais para nós hoje. Talvez para essas pessoas que são enviadas e até algo miraculoso pode vir a acontecer, talvez a melhor palavra dos nossos dias seria missionário. Missionário foi enviado e alguém está professando aquilo que ele já ouviu, aquilo que ele já leu. Ele está explicando a revelação. Ele não está trazendo uma revelação nova porque não existe. Tudo que nós precisamos saber e compreender acerca da vontade de Deus já nos foi revelado na palavra de Deus. Então, para evitar qualquer conflito de informação e má interpretação, seria melhor deixar esse termo apóstolos para os 12 apóstolos, né? E aí, para aqueles que foram enviados hoje, na nossa cultura, nos nossos dias, os missionários. E da mesma forma, os profetas. Pessoas que tinham a capacidade de ver o passado, o presente ou o futuro, cujo essa capacidade de ver o que aconteceu no passado está acontecendo no presente, o que viria a acontecer, alinhado com o comissionamento divino, eles transmitiam a palavra de Deus. Da mesma forma como Deus pode usar hoje alguém para alertar acerca de algo que aconteceu no passado, está acontecendo no presente, o que vai acontecer no futuro, de algo muito específico. Deus pode fazer isso, Deus tem poder para fazer isso, mas isso não é revestido de autoridade divina como a palavra de Deus. Esses apóstolos, esses profetas do Novo Testamento, aquilo que eles viam, essa visão que eles tinham registrado, se tornou a palavra de Deus para nós, o que não acontece mais hoje, né? Então, Deus pode fazer isso? Sim, mas não é um padrão rotineiro, porque isso já aconteceu no Novo Testamento. Não é um dom que a pessoa hoje tem o dom de profeta que ele vai administrar. Deus pode até usar alguém, mas não há mais não creio que há mais essa capacitação que Deus dá, cuja pessoa vai administrar esse dom de profecia, cuja autoridade nós vemos nas Escrituras. Deus deu isso, esses dons, tanto do apostolado como dos profetas, Deus usou na plantação, no início, na formação da igreja no Novo Testamento. E aí Deus também deu dons para evangelistas, aqueles que pregam o evangelho, pastores, aqueles que apacentam o rebanho de Deus, e os mestres, aqueles que ensinam a palavra de Deus. E aí, a gente olhando para outras listas do Novo Testamento, a pergunta é: qual o seu dom? O que Deus te chamou para servir? Talvez o dom da hospitalidade, o dom da administração, o dom de servir, o dom de liderar, o dom de encorajar, de exercer misericórdia, contribuir. O que Deus te chamou para fazer? Algo muito interessante em 1 Coríntios 13, que ele está recheado, os dons, na verdade, são recheados ali com o capítulo 13. O capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre dons, o capítulo 14 fala sobre dons, e o capítulo 13 fala sobre amor. E a ideia que ele fala, o apóstolo Paulo lá relata o caminho mais excelente, buscar com dedicação os melhores dons. Ou seja, através do amor, o caminho mais excelente, eu vou buscar com dedicação os melhores dons, aqueles dons que eu posso melhor servir a igreja do Senhor Jesus. Então, por amor a Deus e por amor às pessoas, eu vou buscar os melhores dons. Qual o dom que você recebeu? Qual o dom que Deus te deu para servir em amor aos seus irmãos? Então, nós vimos hoje aqui 3 marcas da identidade do povo de Deus, né? 3 características que fazem parte do amor de Deus, do povo de Deus: a dignidade, viver de maneira digna do Evangelho, a unidade, se esforçar para manter essa unidade, e essa diversidade
de dons. Queridos amigos, que nós possamos então viver de maneira condizente com a fé que nós professamos com o Mestre que nós seguimos. Que nós possamos viver unidos, não em facções, não em contendas, não em partidarismo. Isso é obra da carne. Que nós possamos viver de forma em que cada um realiza a sua função. Usa os seus dons, usa os seus talentos, usa as suas habilidades em louvor a Deus e para servir ao próximo. E que cada um possa, então, fazermos parte dessa igreja madura, crescendo, sermos como Jesus, não sendo levado por ventos de doutrina. Isso que nós veremos nos próximos versículos, né? Essa igreja madura que vai viver de maneira digna em unidade e diversidade. Para terminarmos e refletirmos, você tem vivido de maneira digna do Evangelho de Jesus? Você tem vivido em união com seus irmãos? Você tem usado os seus dons para servir? Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja nos abençoando e que possamos viver essas marcas, essas características do povo de Deus em Jesus, para a glória dele. Que Deus, então, nos abençoe e nos use cada dia mais. Um grande abraço a todos.